Nesta aula eu vou resolver a atividade do módulo ASP.NET Core MVC. Atividade 1. Nessa atividade, você tinha que exibir em uma view uma lista suspensa com informações de uma tabela de um banco de dados, usando uma tag helper. Então a tabela, aqui no exemplo que eu vou mostrar, eu vou usar uma tabela chamada países, mas você pode criar qualquer tabela. Estados, municípios, nomes, tá? Então eu vou usar uma tabela países com a seguinte estrutura. O script dessa tabela que eu vou usar no exemplo, ele vai em anexo, tá? Para você poder criar a tabela, mas ela é muito simples. Então lá no SQL Server você tem que criar uma tabela com a seguinte estrutura. O ID, ela é uma chave primária e é do tipo identity. Tá? O nome, que é um nvarchar de 100, e o código, que é um nvarchar de 5, que é um varchar de 5. Muito bem, então você tem que acessar essa tabela do banco de dados e exibir o nome do país. Tá? Quando o usuário selecionar um país, você tem que informar na página o código do país selecionado. E se ele não selecionar um país, você tem que incluir um erro e exibir na página, tá? Usando o model state. Tá? Então, nesse exemplo, eu estou usando essa string de conexão e o nome do banco de dados onde eu criei a tabela é a cadastro MDF. Isso aqui você pode alterar ao seu gosto. Então, a tag helper que nós vamos usar é select ASP4, né? Select. É a tag select. O resultado final obtido tem que ser mais ou menos assim, ó, uma lista de países. Eu incluí 10 países aqui da América do Sul, tá? Então vamos resolver essa atividade. Vamos criar um novo projeto, tá? ASP.NET Core, eu vou chamar aqui, ó, lista países resolvido. Opa! Então temos um projeto aqui. Aqui você poderia criar aqui um empty, só que aí você teria mais trabalho. Eu vou escolher essa opção, criar um projeto ASP.NET Core MVC, sem autenticação e sem doc. Né? O nosso objetivo é apenas exibir uma lista suspensa com os países. Então, ele vai criar o projeto para mim, a solution, né? Então tá aqui. Então, ó, eu já tenho o banco de dados, ó. Eu criei ele aqui, ó. É um banco de dados cadastro. E tá aqui a minha relação de países, tá vendo, ó? Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, tá? Eu tenho que acessar essa tabela. Então, eu estou partindo de um banco de dados já existente, tá? Então, está aqui o meu projeto. Bom, eu vou aproveitar a pasta molde. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir um modelo de domínio. Eu vou tratar informações de países, né? Então, como já defini, vai ser aqui no exercício, vai ser... Vamos voltar aqui. Vai ser ID, nome e código. Então, eu vou criar uma classe pouco anêmica, né? Aqui na pasta models, que vai ser meu modelo de domínio. Então, aqui vai ser... Eu vou chamar de país. Tá? Aqui nessa, eu já vou aplicar o Data Annotations, tá? Eu já vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Então tá aqui, ó. Então, vamos ver se ele acessa ele acessa o esquema, ele acessa aqui o Data Annotations, tá? Muito bem. Como eu vou acessar o banco de dados usando o SQL Server, aqui você pode acessar usando qualquer abordagem, tá? A .NET, tá? Então, eu tenho que incluir no projeto uma referência, pelo menos, ao SQL Server. Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e vir aqui, Manage no Get Package. Tá? Vamos aqui, Microsoft, o SQL Server. Opa, não, o SQL Server primeiro. O driver do SQL Server. Que eu vou acessar o SQL Server, né? Então, a última versão estável é a versão 2.0, eu vou instalar. Ele está instalando. E agora eu vou instalar o SQL Server Design. Acho que é só isso que eu preciso, tá?
Deixa ele instalar. Muito bem, vamos ver as dependências aqui no GET. Ó, SQL Server, SQL Server Design. Tá? O banco de dados já existe, eu não vou fazer migrations, não vou fazer nada. Então, já defini o meu modelo de domínio, agora eu vou criar minha classe de contexto, que é para poder, né, usando o Entity Framework, mapear para aquela minha tabela países que existe. Ó, eu já redirecionei aqui, já estou usando o Data Annotations para forçar na convenção ele mapear para essa tabela. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou na pasta Models e vou definir uma outra classe. Aqui eu vou chamar de aplicação Context, tá? Que é a minha classe de contexto. Então nessa classe aqui ela é muito simples, aí eu vou copiar e colar aqui para não... Já fiz isso várias vezes durante o curso. Então aqui ó, eu tenho que incluir uma referência ao Microsoft SQL Server Entity Framework. Aqui eu estou definindo um DB Context Options usando o meu contexto e um DB7 que é relacionado para mim definir um mapeamento aqui para a tabela países, né, a partir da minha entidade país. Muito bem, agora eu vou definir a string de conexão para me acessar o banco de dados. Eu já vim aqui, já obtive a string de conexão, ela no seu ambiente provavelmente vai ser diferente, né? Então aqui ó, eu vou definir aqui para mim poder conectar. Ó, ele está no banco de dados cadastro, ó, né, lá no SQL Server. E finalmente eu vou registrar o meu contexto aqui no Startup para mim poder usar o serviço de injeção de dependência. Tá? Também vou copiar e colar. Então aqui eu estou registrando o meu contexto como um serviço, tenho que referenciar aqui ó, onde eu defini a minha aplicação Context, vou usar o driver use SQL Server para ele fazer a conexão com SQL Server usando a Default Connection, que é a string de conexão que nós definimos aqui no app Settings, tá? Então agora ó, tá tudo ok. Deixa eu fechar tudo aqui. Então agora eu já posso criar o meu controller. Eu vou aqui na pasta Controllers, vou clicar com o botão direito, vou dar Add Controller. Ele vai incluir os pacotes mínimos e referências para iniciar o scaffold. Embora eu não vou usar scaffold aqui, tá? Eu vou definir o controlador via código. Então agora eu posso voltar aqui na minha pasta controle e adicionar um controller. Então aqui ó, eu vou colocar vazio. Aqui eu vou chamar de países controller. Note que ele já tem um controlador home controller, né? Ele tem uma página index que ele vai exibir quando a minha aplicação for inicializada, mas eu estou criando um outro controlador para exibir a nossa página. Tá aqui, ó. Certo? Então tá aqui. Aqui, olha, eu vou criar. Primeiro, eu vou ter que definir uma instância do meu contexto e injetar essa instância, como eu registrei ela como serviço, eu estou injetando ela no construtor. E aqui no método index, eu já estou definindo um código que vai pegar os dados da tabela. Então eu estou criando uma lista de países, usando aqui ó, a classe list. Tá? E aqui está a minha consulta. Aqui, olha, eu estou fazendo o seguinte, eu estou usando uma forma de consulta no estilo SQL. Então, ó, from país in context países, aqui está o meu contexto. Ele vai buscar lá todos os países da minha tabela países. Eu vou selecionar o país e eu dou um to list aqui, porque isso aqui é uma consulta deferida. Aí ele vai relacionar todos os países aqui. Aí, ó, eu vou inserir aqui nessa lista, né, um país na posição 0, né, na posição 0, um novo país com ID 0 e com o nome selecione, que vai ser o primeiro item da lista. E eu vou atribuir toda essa relação de país a um viewBag. Então aqui os conceitos, né, se você não lembra do viewBag,
ViewBag ele é uma propriedade que usamos para transportar pequenas quantidades de dados. O principal objetivo do ViewBag é transportar pequenas quantidades de dados. O ViewBag ele é um invólucro dinâmico em torno do ViewData, que é um outro tipo que nós utilizamos. Tá? E a vantagem de você usar ViewBag é que ele você não precisa fazer a conversão de tipo. Então eu estou atribuindo todas as informações e ele é dinâmico, tá vendo? Então eu criei dinamicamente aqui uma propriedade chamada lista países no meu ViewBag. Ele vai armazenar a minha relação de países, tá? E eu vou retornar para view. Então vamos criar a view. Vou dar um add view, né? Index, não vou usar nada e vou mandar ele criar, tá? Então aqui ele vai criar uma view index lá aqui na pasta views, dentro da pasta países, relacionado ao meu controlador país. Aqui no controlador home, ele tem uma pasta, ele tem uma view index, tá? Que eu vou substituir o código dessa view index aí para exibir a informação, porque ele vai exibir aquela página com o carrossel, né? Então eu vou trocar aqui, eu estou colocando uma página, então eu vou remover todo esse conteúdo aqui, ó, colocar um conteúdo com informação, ó, eu estou usando o Jumbotron do Bootstrap, curso ASP.NET Core apresentando, aqui vai um link lá para o meu site, só para quando eu iniciar a aplicação, ele exibir essa página, tá? Então, muito bem, isso aqui é uma perfumaria. Se você não quiser fazer isso, não precisa, tá? Então, agora eu tenho que vir aqui na view index que ele criou. E agora sim, agora aqui, ó, eu vou definir uma lista de países. Então, ó, eu vou copiar e colar e vou explicar o código para você. Porque esse código HTML é muito chato de digitar. Então, tá aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que ver é ver o nome da minha solução. Lista países resolvido. Deixa eu tirar aqui, ó. Lista países resolvido. Deixa eu ver se o nome tá lista países resolvido. Lista países resolvido, tá? Deixa eu salvar aqui. Models país. Então isso aqui é o meu model. Tá? Então aqui nessa página, tá? Ele não está reconhecendo aqui. Deixa eu fechar tudo. Eu vou fechar tudo aqui e vou abrir de novo, tá? Deixa eu dar aqui, fechar todos os documentos e agora eu vou abrir. Pronto. Agora sim, tá vendo? Agora ele reconheceu as tag helpers. Então aqui, opa, tá faltando. Eu esqueci de fechar uma tag aqui form, né? Então vamos entender o código aqui. Primeiro, eu defini qual é o meu model. Tá? Eu vou exibir informação de país, eu preciso de um model. Né? Então aqui é uma view tipada. Aqui eu vou exibir lista de países. Tá? Aqui você poderia colocar selecione um país. Então ó, eu tenho um controlador. Qual é o controle que eu estou acessando? Países. O método index. Tá? E aqui é o formulário. Quando eu for postar as informações, eu vou mandar para a view index, né? Do controlador países, que é o controlador que eu criei. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui é o Bootstrap, o formulário, tá? Eu estou usando a validação somente para o modelo. E aqui, ó, ele vai exibir o nome, vai vincular, que é o databind, né? ASP.for. E aqui está a tag helper, ó, que eu vou usar para exibir os países. Então, o que eu estou fazendo? Ó? Ele vai vincular o ID. E aqui nos itens, ele vai exibir a minha lista de países, né? O nome, o ID e o nome. Tá? Então aqui, ó, estou usando o ViewBag no Select List. Então agora, se eu executar, tá? Então vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu vou lá na pasta Shared, no Layout, e vou mudar isso aqui. Ó. Ao invés de ficar exibindo essas opções no menu, vou exibir duas opções. O controlador países. E aqui eu vou colocar o menu países. Para eu poder acessar.
Então vamos ver isso funcionando? Vamos executar. Ele vai apresentar primeiro a página como só para a gente lembrar, né? Ele está aqui no Startup, ele vai mapear para onde? Ó, Home Index. Então ele vai exibir, olha lá, aquela página que eu alterei, tá? E agora eu vou clicar em Países. Olha lá, ele apresentou a lista de países e está aqui, ó. Só que está faltando um detalhe. Eu preciso, agora, quando ele selecionar um país, exibir aqui na página o código do país e quando ele clicar aqui em Selecione, ele não selecionou um país, eu exibi aqui uma mensagem de erro. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, quando eu seleciono um país aqui, ó, eu tenho que colocar um botão para enviar, né? E tenho que tratar o erro. Então vou ter que alterar o código do controlador e o código da view. Vamos lá então. Vamos voltar aqui para a aplicação. Então, no controlador, eu vou ter que definir um método para tratar o post. Porque aqui, ó, quando eu não coloco nada, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo assim, é um get. Então eu vou copiar e colar esse código aqui, ó, porque muita coisa dele nós vamos aproveitar. Deixa eu até deixar ele mais enxuto aqui. Então eu vou copiar e colar esse código aqui. Não, e vou colar ele aqui embaixo. Então agora esse cara aqui, ó, ele vai tratar o post. HTTP post. Quando eu postar, eu vou postar o quê? Eu vou postar um país, tá? E aqui, quando eu postar um país, né, eu vou fazer o seguinte no post. Tá? Essa parte aqui, ó, eu vou verificar se o ID do país que ele recebeu é igual a 0. Se for igual a 0, ó, significa que eu não selecionei um país. Então eu vou dar um model state, né? Add model erro. Estou incluindo um erro no model state. Então eu vou colocar a mensagem: selecione um país. Tá? Então aqui é para você lembrar o conceito de model state, tá? Então o que é o model state? Ele é uma propriedade da classe controller, né? E pode ser acessada a partir das classes que herdam aqui do MVC. Ela vai representar, essa model state, ele representa uma coleção de pares nome e valor que são submetidos num post, tá? Para que serve o model state? Ele serve para dois propósitos. Armazenar o valor submetido ao servidor e armazenar os erros de validação. Então aqui está tendo um erro, estou incluindo um erro de validação. Tá? Muito bem. Só que agora eu tenho que continuar o meu código aqui do post. Né? Eu verifiquei. Se o país for selecionado, o que eu vou fazer? Um país válido, eu vou definir no viewBag, né? Eu vou definir um viewBag aqui com valor selecionado. Vai ser igual ao ID do país. Tá? Aí eu vou criar uma lista de países, vou selecionar os países, eu não posso usar essa variável que está com o mesmo nome ali em cima. Né? Vou incluir na viewBag e vou retornar a view. Tenho que fazer isso tudo novamente. Tá? E agora, vamos lá na nossa index. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um código aqui, dentro desse formulário, onde eu estou fazendo o seguinte. Ó. Eu estou colocando um botão para submeter, com o nome de enviar, e aqui embaixo, ó, eu estou verificando se aquele viewBag, quando ele for diferente de null, ele vai exibir o texto país selecionado e vai receber o ID, esse ID que eu atribuí aqui, ó, nesse viewBag. Então ele vai exibir aqui, ó. Tá?
Então é assim que funciona. Então agora, quando eu der um post, se o ID do país for 0, eu estou incluindo um erro, ele vai retornar para a página e vai exibir. Aqui, ó, lembra que eu estou usando, ó, o Validation Summary do model. Então ele vai exibir essa mensagem aqui, ó. Selecione um país. Tá? Já se o ID for válido, ele vai carregar a lista de países. Vou ter que preencher a lista novamente. Tá? E quando ele voltar, isso aqui vai ser diferente de novo. Ele vai exibir o país selecionado. Tá? Vamos ver se está funcionando? Então, com isso, nós vamos resolver o exercício conforme foi solicitado. Então, está aqui, eu vou selecionar países. Ó, o botão enviar, eu vou selecionar e vou enviar. Ó, Equador. Olha lá, país selecionado, ID igual a 6. Seria o código, né? Eu coloquei ID Venezuela 9. Tá? Agora eu vou colocar aqui, ó. Não selecionei nenhum. Quando eu clico em enviar, olha lá. Ele inclui o erro no model state e fala selecione um país, tá? E coloca o ID igual a 0. Então está aqui um exemplo de utilização para rever conceitos, tá? E também porque utilizar uma lista suspensa é uma tarefa muito comum em aplicações ASP.NET Core MVC. Até a próxima atividade.